Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos sejam todos à igreja que se reúne na sua casa. Sejam bem-vindos a mais uma live. Sejam bem-vindos como membros do corpo de Cristo a mais um argumento, a mais um assunto concernente ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos de outros estados e de um abençoado de outro país, da República do Congo, que estiveram presentes naquela celebração da vida. Nós não vamos ao culto, nós vamos celebrar a vida do Cristo ressuscitado. O culto é racional, não se vai para o culto, se presta um culto com entendimento, um culto racional, se serve a Cristo com a mente de Cristo, não com coisas exteriores. E ontem foi uma ambiência totalmente favorável, propícia. As pessoas não queriam ir embora. Nos alimentamos de uma palavra. Você já deve ter visto aí a astúcia religiosa. Uma palavra maravilhosa. Se não assistiu, assiste, tá bom? Bem, eu quero conversar com vocês brevemente. Eu peguei um engarrafamento, cheguei corrido, ainda estou até sujo ainda de massa, só botei o brusão, tomei um café, peguei aqui um copo de água para tirar a poeira e vim conversar com vocês sobre este assunto que já está aparecendo aí na tela: a alienação religiosa. A alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas. Nesse caso desta live, o sistema religioso doutrinal. As pessoas que estão dentro desse sistema religioso, incapazes de ver o Evangelho, por conta da cegueira espiritual, da cauterização da mente, por conta do tapa-olho impostos pelos pregadores não habilitados. Digo não habilitados porque Cristo habilitou os pregadores para ser ministro de uma nova aliança. Se a pessoa ainda prega, aplica as leis cerimoniais na vida dos seus ouvintes, na verdade, isto não é uma pregação do Evangelho, é uma alienação, é uma fábrica de loucos, é uma fábrica de alienados. Isto aqui é tão nocivo quanto uma palavra que corrói como câncer. E é exatamente a nossa luta que tem feito uma zoada. Eu vejo os outros canais legalistas, eles estão desesperados. Você vê, eles não têm argumento contra o Evangelho. Eles se inspiram naquilo que eu prego para tentar refutar, defendendo as suas ideias e não o Evangelho. E vão manipulando os textos, vão criando aqui achismo, especulações. Dentro desse jacismo e dessas especulações, eles vão fazendo da tentativa de prender as pessoas nos seus alçapões, eles vão criando a alienação religiosa. Faz com que a pessoa perca a razão, a sensatez. Abençoados, me desculpe, não é um intuito atacar as pessoas que cometem, mas sim o ato que a leva a cometer. Veja se não é uma alienação religiosa uma pessoa pegar um carro 0 quilômetro e jogar dentro de uma fogueira fictícia. Abençoados, que nome e que eu devo dar a isto?
uma pessoa ficar a noite inteira dentro de um galpão orando a Deus com fome, se isto não tem base bíblica no Evangelho e nem na lei? Qual é o nome disso? Ora, eu li para você, a pessoa está alheia a si mesma. Ela vai se tornando escrava de atividades de instituição. Ela está tão alheia. Ela está com o seu entendimento entenebrecido por causa da dureza do coração e da ignorância em que vive. O triste é que quando você apresenta ação, palavras saudáveis, palavras que corroboram com uma vida saudável diante de Cristo, eles reagem energicamente, dizendo que você é herege, que você está louco. Por quê? Porque todo o alienado religioso não aceita o evangelho, porque o evangelho desmonta o palco da alienação. O evangelho é contra o acharcamento. O evangelho é contra a astúcia religiosa que impõe o véu doutrinal para que as pessoas não vejam que os seus pregadores não têm a glória resplandecente do novo pacto. Paulo disse, ora, o ministério da morte gravado em pedras tinha uma glória, mas devanascente. Mas a glória verdadeira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, é este o argumento esta noite, uma alienação. As pessoas estão alienadas, perderam toda a sensatez. Uma pessoa achar que comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco, isto vai trazer comunhão a ela no período de um mês. Mês que vem ela tem que comer de novo. Não tem outro nome para não dizer aos senhores que esta pessoa está alheia a si mesmo, tornando-se escravo dessas instituições que impõem isto como regra de fé e doutrina. Jesus disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não disse quem comer do meu pão ou com comer um pão que o padeiro fez. Tudo isto é uma fábrica de alienados que os tornam loucos, insensatos e que perderam a razão. Só que isto não é de hoje. Enquanto existir a religião, isto vai perdurar. Isto não vai acabar. Isto tem enfraquecido. O nosso trabalho em Cristo tem enfraquecido a religião. Haja visto o desespero deles. Então, esta pregação ousada, esta postura enérgica dos pregadores da graça ante a face essa alienação religiosa, claro que isso não vai acabar, porque a feitiçaria é muito grande, o poder de persuasão é muito grande. Tanto é que você pode ver que nessas reuniões a maioria das pessoas são analfabetas, como eu, semi-analfabetas, e a maioria das pessoas é pobre, porque eles não conseguem enganar uma pessoa milionária. São poucos. Então isto não vai acabar, mas nós vamos enfraquecer. Você pode ter certeza que nós estamos sacudindo o sistema. Eles estão... que isso? Eles estão desesperados. Que isso? Eles estão desesperados. Nunca foram tão chacoalhados. Meu amado. E a verdade confronta o poder. Porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então eles estão desesperados. Por quê? Porque eles nunca esperaram ser confrontados. A verbologia usada era sempre assim, está passando na frente do pastor, ai de você se levantar contra o ungido. Contra, eu chamo de mugido, eles são mugidos. Todos os filhos de Deus são ungidos, receberam a unção que vem dos santos. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, disse Paulo aos Coríntios, se não for pelo Espírito Santo. Então olha o que estava acontecendo lá em Gálatas. O cenário geográfico mudou, mas o cenário espiritual piorou. Porque nos dias de Paulo,
não tinha lenço. Nos dias de Paulo não tinha fogueira bamba. Nos dias de Paulo não tinha apóstolo ordenando homens a pastores. Isto é um fermento do brabo. Homem ordenar outro homem, isto não existe nem no livro dos burros, quanto mais no evangelho. Não existe. Não tem uma passagem em que Jesus ordenou por meio de óleo, por meio de imposição de mão. Paulo disse, eu sou apóstolo não por meio de homens. Eu sou enviado. Tem nada a ver com a coisa sobrenatural, onde a pessoa vai mandar em todo mundo e vai ter que receber salário por causa disso. Tudo isso é picaretagem, que na graça de Deus a gente não come mais desse reggae. Capite? Birimbau. Então, olha o que estava acontecendo lá em Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 8, versículo de número 11. Por favor, não deixe nada atrapalhar e leia comigo. Eu vou ler em duas versões. A primeira é Almeida, Revista e Atualizada. Leia. Outrora, porém, disse Paulo aos Gálatas, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Então, outrora, antes desta vida com o Evangelho, eles serviam a deuses que na verdade não são, diz essa tradução. Versículo de número 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-nos? Paulo disse, ora, se antigamente vocês não conheciam a Deus, vocês não estavam envolvidos neste mundo aqui, nessa esfera do Evangelho, vocês serviam a Deus, que de certa forma não era. Como que agora, depois que vocês conheceram a Deus, ou melhor, disse Paulo, antes sendo conhecido por Deus, como que vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres? Paulo está apontando para a lei de Moisés, para os rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés. Paulo diz, como é que vocês estão se permitindo a ser escravizado, a ser alienado por rudimentos, por ritual, por paganismo, por pagar preço, por unção apostólica, por títulos, por defesa de homens, defesa de placa? Como que vocês estão voltando de novo a esses rituais, a esses rudimentos fracos e pobres, que na verdade, disse Paulo, isso quer escravizar vocês, querem fazer vocês alienados de um sistema religioso fraco e pobre. Mas olha como está escrito na versão que eu tenho usado, que é a Bíblia Viva. A minha aqui, por conta da configuração, ela está pulando um versículo antes, mas é o mesmo versículo. Olha lá, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Aqui está no 9, mas na outra se lê 8. É a minha configuração aqui do meu software. Olha lá, antes de conhecerem a Deus, olha como está esta versão, Bíblia Viva. Antes de conhecerem a Deus, vocês, os gentios, eram escravos dos que são considerados deuses, mas que nem ao menos existem. Significa que os gentios serviam a Apolo naquela época, serviam a vários deuses, Artemis. Então Paulo disse, antes de conhecerem a Deus, vocês, os gentios, eram escravos, alienados, presos, alheios a si mesmo, tornando-se escravo de atividades, tinha que ralar o joelho, carregar, subir e descer as escadarias, ou das instituições humanas, escravo dos sacerdotes pagões. Paulo disse, antes de conhecerem a Deus, vocês, os gentios, eram escravos dos que são considerados deuses, mas que nem ao menos existem. Pasmem! Versículo de número 10. E agora,
que acharam a Deus, ou melhor, disse Paulo, agora que Deus achou vocês, como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravo de uma outra religião deficiente, fraca, inútil, que tenta alcançar o céu pela obediência às leis de Deus? Uala! Bate esse birimbau, bate para mim, bate para você, e bate para mim, e bate para você, uala. Olha, isto soa como música tangida em harpas de ouro. Isto soa suave, agradável, aprazível aos meus tímpanos de filho, de herdeiro. E agora que vocês acharam a Deus. Ora, antes vocês serviam a deuses, a Apolo, vocês serviam a Artemis, vocês serviam a Dionísio. Como é que agora que vocês acharam a Deus, que conheceram o Evangelho, os Gálatas foram chamados na graça pura? Paulo foi ali quando voltou, o povo deixou-se alienar. Paulo perguntou nessa epístola: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas insensatos, eu quero apenas saber isso de vós. Tamanha era a perplexidade de Paulo. O que eu vejo hoje é uma massa de manobra, um povo alienado, preso a estereótipos, seguindo doutrina de homens, presos a toda forma de feitiçaria. E olhe, há algum tempo atrás não havia quem os livrasse, porque não havia quem pregasse. Todos os que pregaram aí comiam ainda no prato da religião. Falava de Paulo muito bem, mas tinha um dízimo. Pregava Paulo com uma certa eloquência, mas se dizia o próprio Deus. Pregava Paulo, pregava a ressurreição, pregava que não havia batismo, mas se dizia apóstolo às nações. Homens alienando incautos, engessando, desprovendo-os da capacidade de reagir ao véu. Mas a graça está aí, na minha boca, na tua boca. Hoje, o Evangelho reproduziu, e não tem nada a ver com Geraldo, porque agora tu és um reprodutor do Evangelho e não aceitamos mais balabarismo, não aceitamos que o véu se rasgou e alguém coloque um tapa-olho. Essa versão é clara. E agora que acharam a Deus, ou melhor, agora que Deus achou vocês, Paulo corrige a sua fala, como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravo de uma outra religião deficiente e fraca? Qual era a religião que Paulo cita aqui, deficiente, fraca e inútil, e que fazia as pessoas tentar alcançar o céu pela obediência às leis de Deus? A religião mosaica, adotada pela religião evangélica. A religião evangélica é um protótipo da lei de Moisés. Tem os quipar, os dízimos, as páscoas, os sacerdotes levitas, tudo que estava em Moisés está dentro da igreja evangélica. Uma religião, segundo Paulo, deficiente, fraca, inútil e que quer tornar as vidas mais uma vez escravos. Depois ele diz no versículo, corre não, doutor. Vocês, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4, no versículo 11, vocês estão procurando obter as boas graças de Deus por meio daquilo que fazem ou não fazem em determinado dia, ou meses, ou épocas, ou anos. Deixa eu beber uma água aqui.
Você veja, mudou o cenário geográfico, mudou-se as vidas. Eram os gentios lá, o povo da Galácia, hoje é o povo brasileiro. Mas o pregador mudou, mas também ele continua, o pregador atual hoje continua denunciando isto. Aqui era Paulo, hoje é Geraldo, é você aí pelo YouTube, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos mostrar estas verdades para tirar as pessoas da condição de alienado e colocá-las na posição em que Cristo quer, como filhos, herdeiros, abençoados, prósperos, ativando a mente de Cristo, para que pregando aos outros, eles mesmos não sejam reprovados. Está claro? Vocês estão procurando obter as boas graças de Deus por meio daquilo que fazem ou não fazem em determinados dias, ou meses, ou épocas, ou anos. Quem foge disso aqui, deste conselho doutrinal, isto é um conselho doutrinal e que não é circunstancial, isto é transcendental, porque veja, repito, sendo prolixo, as pessoas estão tentando obter a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, por meio de coisas que elas fazem num dia ou em determinado dia, ou mês ou ano. Tem uns que tomam ceia uma vez por ano, achando que com isso vão alcançar algum benefício. Outros guardam o sábado uma vez por semana, achando que com isso vai obter algum benefício. Outros deixam de comer por alguns dias, achando que vão alcançar as boas graças de Deus com esta religiosidade, com esta alienação que não tem nada a ver com a vida do Cristo ressuscitado. Disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 20. Deixa eu colocar aqui no versículo 21, por conta do meu software que está adiantado. Já que vocês, Colossenses, capítulo 2, na sua está no versículo 20. A minha que está adiantado por causa do software que está travado. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos. Por que de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a preceitos tais como não comer, não provar ou nem mesmo tocar determinados alimentos? Versículo 23, traz preceitos, disse Paulo aos irmãos de Colossos. Tais preceitos são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido, não para ser evitado para garantir benefício e bênção. Era isso que ele estava querendo dizer. Versículo de número 24. Estes preceitos, deixar de comer, beber, lua novas, festas, estes preceitos podem parecer bons, pois prescrições desse tipo exigem uma devoção séria e são humilhantes e duras para o corpo. Porém, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Ela só se torna orgulhosa com tais prescrições. É exatamente isso que nós procuramos anunciar neste canal. Se torna orgulhosa, religiosa e, uma vez debaixo da religiosidade, alienada a quem vos prega. Um abençoado me disse, você pode pregar, mostrar na palavra, pode estar certo, mas eu sou pentecostal da igreja cuscuz amarelo e pão com ovo. Mas meu irmão está aqui, não interessa, cada igreja tem a sua doutrina. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou o crente Gabriela. Eu disse, uau! Não era mais fácil você dizer para mim
que você está debaixo de uma alienação religiosa? Do que você cantar uma canção de uma novela antiga em forma de práticas mosaicas? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, não é o crente Gabriela. Vamos atualizar o software. Você está debaixo de uma alienação religiosa. Você tolera quem te escraviza, quem te domine, quem te bofeteia no rosto. Você tolera os ensinos tais como Jezabel, como diziam os judeus antigos. Você suporta quem te ensina a se prostituir, não prostituir no sexo alheio, mas vender o corpo de Cristo como sabão, como chave da casa própria, o tijolinho ungido. Isto são prostituições, vendendo o corpo de Cristo com preceitos sobre preceitos. Vergonhoso, lastimável, incapacitado de ver com os olhos iluminados, que está atolado numa alienação, perdeu a sensatez, louco. A expressão alienada é louco. Você se permitiu. Mas eu tenho uma mensagem de uma palavra como espada afiada de dois gumes para dilacerar você que ainda está nesse sistema te alienando, preso a placas, preso a cargos. Tem muitas pessoas aí que estão dentro do sistema por causa de cargos, e esta é uma forma de alienar. Dá logo um cargo e eles amam ser presbítero, ser pastor, ser pregador. Eu sou evangelista. Alô? Você não é nada. Você é um alienado que precisa ouvir o que eu vou lhe dizer. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E Cristo, não é Geraldo, esquece Geraldo. O seu problema é com Geraldo, porque o Geraldo bate no teu focinho de birimbau e tudo. Não é Geraldo, é Cristo que te iluminará. Pegue o evangelho, leia com os olhos iluminados, saia desta prisão doutrinal, desta alienação religiosa e venha andar na luz de Cristo e vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Geraldo Moraes, nós estamos aqui todos os dias às 20 horas e amanhã nós estamos reunidos às 5 horas e 20 minutos. Amanhã eu quero falar com vocês logo de manhã sobre a capacidade de reagir positivamente. Não perca, acorda cedo, depois você dorme de novo, tá? Toma um chazinho gostoso, prepara aquele café e vamos começar amanhã, terça-feira, 8/4/2021, com uma palavra poderosa, uma espada afiada de dois gumes para te encorajar, te dar um up para cima, avante. Vou ficando por aqui, recebo o meu abraço, o meu carinho no amor de Cristo. É assim a nossa saudação. Graça e paz. Até amanhã, querendo o Pai.